Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo hoje sobre a tangente. A gente já falou sobre seno e cosseno, então vamos falar agora sobre a tangente, ok? Então a gente estudou sobre tangente lá no nono ano. E lá no nono ano a gente viu que a tangente de um arco, tangente de alfa, é igual ao seno desse alfa dividido pelo cosseno desse alfa, onde o cosseno desse alfa tem que ser diferente de zero, porque senão a gente tem uma divisão com denominador igual a zero, e isso não está definido pra gente, certo? Então, tangente é dado dessa forma. Mas vamos analisar qual é a representação geométrica da tangente. Então, a gente tem o nosso círculo trigonométrico, certo? Nosso círculo trigonométrico, normalzão que a gente já está trabalhando. A gente tem o arco de tamanho alfa, certo? E o ponto extremo dele é no ponto P. Vamos determinar qual é a tangente desse arco. Então, o que a gente pode fazer? Vamos prolongar a reta OP, ok? Vamos prolongar ela até ela tocar no ponto T, essa reta que a gente chamou de reta T, que ela é tangente à nossa circunferência trigonométrica no ponto de origem dos nossos arcos, certo? No nosso pontinho A. Então, a reta tangente, ela é uma reta que toca em apenas um ponto e ela é paralela ao eixo Y, certo? Então, o nosso arco, eu prolonguei a reta do nosso arco e até chegar na nossa retinha T. Então, vamos observar uma coisa aqui. A gente tem esse triângulo, o triângulo OTA, e a gente tem o triângulo OPR. E a gente pode observar que esses triângulos são semelhantes. Por quê? Porque a gente tem um caso de semelhança de ângulos iguais. Então aqui a gente tem o ângulo alfa, que é comum nos dois triângulos. Os dois triângulos possuem um ângulo reto. E esses ângulos aqui possuem as mesmas medidas. Mas por que possuem as mesmas medidas? A gente sabe que a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Como os dois triângulos possuem o ângulo alfa em comum e os dois possuem um ângulo reto, então a diferença que falta para chegar em 180 é exatamente a medida desse ângulo nos dois casos. Então a gente tem uma semelhança ângulo, 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 ok? Então a gente pode ter uma razão de semelhança, certo? Ou seja, a nossa razão PQ dividido por RO é igual à razão entre TA dividido por AO. Aqui. Certo? Então, a gente vai ter que essa medida dividido por essa medida é igual a essa medida dividido por essa medida. Certo? Então, PR dividido por RO é igual a TA dividido por AO. Certo? E o que a gente tem aqui? O nosso PR não é exatamente a medida do seno desse alfa? Que a gente viu na nossa aula passada? Opa, parou de focar aqui, só um minutinho. Foi. Aqui. Então, a gente tem que a medida PR é exatamente o seno do nosso arco alfa. Então, seno de alfa, ok? Que é essa medida aqui, dividido pelo RO, não é a medida do cosseno do nosso alfa? Que a gente também já viu na outra aula, então é o cosseno de alfa. Então, RO é o cosseno de alfa. Isso é igual a TA, certo? E quanto mede o nosso AO? AO mede 1, né? Porque a gente está na circunferência trigonométrica e o raio da circunferência trigonométrica é igual a 1. Ou seja, TA é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. E TA é essa medida aqui. Então, a gente pode chamar essa medida de tangente de alfa, certo? Então, a gente usando a razão de semelhança entre os triângulos, a gente consegue provar
que a medida em que a reta prolongada do arco alfa até a reta tangente no ponto de origem é exatamente a medida da tangente de alfa, ok? Então, beleza, a gente sabe que a tangente de alfa é dada por isso daqui, que a tangente de alfa é exatamente essa medida aqui. Então, vamos analisar agora como a gente representa a tangente em arcos simétricos, certo? Então, eu tenho um arco de medida alfa aqui, e ele termina a sua extremidade final no ponto P. Vamos ver aqui se a gente tiver uma simetria com relação ao eixo Y. Então, a gente teria esse arco aqui, certo? Então, a gente teria esse arco no ponto P1, ok? Então, a gente viu que esse arco é simétrico ao arco de medida alfa aqui, com ponto extremo em P, certo? E como que a gente vai calcular a tangente dele aqui? O que a gente vai fazer? Então, a gente vai medir com a origem, que esse daqui é o nosso ângulo, certo? E a gente vai prolongar ele até tocar na reta tangente. Ele tocou na reta tangente aqui. Então, essa é a medida da tangente desse arco simétrico, ok? Então, a gente pode reparar que para arcos simétricos no segundo quadrante, a medida da tangente é negativa, porque ela está na parte negativa da nossa reta que passa pelo ponto de origem e a tangente é a circunferência, porque ela segue o mesmo padrão do nosso eixo Y. Então, essa parte ela é positiva e nessa parte ele é negativo, tá? Então, vou colocar um sinalzinho aqui para a gente lembrar que essa medida aqui é negativa. Então, agora vamos para arcos simétricos que estão no terceiro quadrante. Então, a gente já viu que um arco simétrico do terceiro quadrante tem simetria com relação à origem, certo? Então, ele estaria aqui. Então, esse seria o nosso ângulo, ok? E agora, como que a gente vai calcular? Vai descrever a tangente desse ângulo? É só a gente prolongar aqui. Então, ele vai ser exatamente igual à tangente desse nosso primeiro arco, ok? Então, a gente vai prolongar até a origem, como a gente fez aqui também, certo? Sempre a gente leva até a origem e depois prolonga até a reta T, a reta tangente. Então, a gente prolonga até a origem e prolonga até a reta T na reta tangente, ok? E a gente pode perceber que a medida dessa tangente é positiva, porque ela está na parte positiva do nosso eixo Y, nossa reta T, ok? Agora vamos para um simétrico no quarto quadrante. Então, os simétricos do quarto quadrante são simétricos com relação ao eixo Y. Então, vamos traçar aqui o nosso simétrico. O nosso simétrico aqui no ponto P3. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui também? A gente tem essa medida. Então, a gente vai prolongar. Como a gente fez? A gente tem a reta da origem até o ponto extremo do nosso arco. E a gente vai prolongar ele. Esse é o nosso arco. A gente vai prolongar ele até a reta tangente, certo? E essa é a nossa medida. E a gente pode notar que ela também é negativa. Então, é bem simples, né? Como que a gente representa geometricamente os arcos simétricos? Basta a gente pegar os simétricos e prolongar as retas com relação à origem também. Então, se a gente tem no segundo quadrante, basta a gente pegar a reta que passa pela origem e por esse ponto, e a gente prolonga até a reta tangente. A mesma coisa para simétricos no terceiro quadrante, a gente pega a reta que passa pelo ponto extremo do arco até a origem e prolonga até a reta tangente. No quarto quadrante é a mesma coisa. A gente pega a reta que passa pela origem e o ponto extremo do nosso arco e prolonga até a reta tangente. Ok? Então, a gente viu aqui que a nossa tangente, ela tem diferentes sinais ao longo dos quadrantes, né?
Então, no nosso primeiro quadrante, ela vai ser prolongada para cima. Então, ela vai ter valores positivos, porque a gente tem valores positivos aqui e negativos aqui. Então, se ela é prolongada para cima, a gente tem valores positivos para a tangente nesse primeiro quadrante. No segundo quadrante, ela sempre vai ser projetada para baixo, certo? Então, a gente vai ter sempre valores negativos. Então, no segundo quadrante, os valores da tangente são negativos. No terceiro quadrante, os valores da nossa tangente vão ser prolongados na mesma direção dos valores para a tangente no primeiro quadrante. Então, os valores também serão positivos, certo? E no quarto quadrante, serão prolongados para o mesmo sentido que a tangente dos valores no segundo quadrante. Então, ela será prolongada para a parte negativa da nossa reta tangente. Então, será negativa. Então, a nossa tangente terá valores positivos no primeiro e no terceiro quadrante e valores negativos no nosso segundo e quarto quadrante. Ok? Vamos utilizar esse daqui? Não, eu fiz outro aqui. Fiz uma. Vamos ver os valores, vamos analisar os valores dos arcos de eixo para a tangente. Então, a gente tem os arcos de eixo aqui, né? Temos o arco 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π aqui. Ok? Então, vamos lá. Qual que é o nosso arco 0? É exatamente esse, né? E ele vai ser prolongado para onde? Não tem mais onde ser prolongado, né? Ele já tem medida no 0. Ele bate exatamente na origem do nosso sistema orientador da reta tangente T, certo? Então, a nossa tangente de 0 é igual a 0, ok? Agora, vamos dar uma olhada no nosso arco de 90 graus. Nosso arco de 90 graus é esse arco aqui, onde a extremidade final está exatamente aqui. Se a gente vai prolongar ele, a gente vai cair onde? A gente não vai conseguir tocar a reta tangente, porque eles estão exatamente paralelos. Quando duas retas estão paralelas, elas não se encontram no infinito. Então, o que acontece? Essas retas aqui nunca vão se interseccionar. Então, a gente nunca vai ter um prolongamento do nosso arco de 90 graus que irá tocar na reta tangente. Então, a gente diz que a tangente de π sobre 2 não é definida. Ok? O que a gente pode notar também? A gente viu no comecinho da aula aqui, deixa eu achar um papelzinho aqui. A gente viu no comecinho da aula que a tangente de um arco pode ser definido como seno de alfa, seno desse arco, e o cosseno desse arco. E quando o cosseno for igual a 0, essa tangente não está definida, porque o denominador vai ficar igual a 0. E quanto que é o cosseno de π sobre 2? O cosseno de π sobre 2 é exatamente 0. Então, por isso, a gente não tem como definir a tangente de π sobre 2. A gente pode ver que isso acontece o mesmo para o arco de 3π sobre 2, que está aqui. Então, o arco de 3π sobre 2 também não está definido, porque exatamente o cosseno de 3π sobre 2 também é igual a 0. Então, a gente já pode colocar aqui que a tangente de 3π sobre 2 também não é definida. Ok? Ok. Agora, vamos aqui. A gente já viu de 0, π sobre 2 e 3π sobre 2. Vamos voltar para a nossa sequência. Então, se a gente considerar agora o arco de π. Nosso arco de π, ele é o mesmo caso do nosso arco de 0. Ele está exatamente sendo prolongado na nossa origem do sistema de medição da nossa reta tangente. Então, a tangente de π é igual a 0. E o mesmo acontece para o arco de 2π. Nosso arco de 2π também está exatamente no ponto de origem da nossa reta tangente. Então, a tangente de 2π é igual a 0 também. Então, a gente tem esses valores para a tangente dos arcos de eixo, certo? Ok. Então, vamos fazer alguns exercícios, né? Vamos lá. Vamos começar por um exemplo aqui. Exemplo 1. Calcule a tangente de 45 graus, sabendo o seno de 45 graus e o cosseno de 45 graus. Como eu mostrei agora há pouco, a nossa tangente pode ser calculada pela razão entre seno e cosseno. Então, vamos lá. Eu vou virar para poder escrever, tá? Então,
Vamos lá. A tangente de 45 graus é igual ao seno de 45 graus dividido pelo cosseno de 45 graus. O seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 45 graus também vale raiz de 2 sobre 2. Certo? Aqui a gente já poderia ver que um número dividido por ele mesmo dá 1. Só que vamos resolver essa divisão de fração, né? Pra gente lembrar como que a gente faz divisão de fração. A gente mantém a primeira e divide pelo inverso da segunda. Então, a segunda a gente vai colocar o denominador que está embaixo, ele vai para cima, e o numerador que está em cima, ele vai para baixo. Ok? Então, a gente vai ter que a tangente de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 2 raiz de 2. Então, eu tenho raiz de 2 multiplicando em cima e dividido embaixo, então a gente pode cortar. É a mesma coisa com o 2. Então, a gente tem que a tangente de 45 é igual a 1. Ok? Então, a tangente de 45 é igual a 1 e a gente realizou esse cálculo utilizando apenas o seno e o cosseno do mesmo arco. Certinho? Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo 2. Calcule a tangente de 1485. Então, vamos lá, né? 1485, ele é um arco de mais de uma volta, certo? Então, ele vai dar mais de uma volta na nossa circunferência, porque a nossa circunferência tem apenas 360 graus. Então, ele vai dar mais de uma volta. Então, o que a gente pode encontrar? Vamos encontrar um arco côngruo a ele, certo? Então, vamos lá. Como que a gente faz para encontrar um arco côngruo? Vamos dividir ele por voltas inteiras, certo? Então, vamos encontrar o arco de primeira determinação positiva da família deste arco aqui. Então, eu vou colar, como eu já fiz a continha, já vou colocar o resultado, tá? Então, 360 vezes 4 dá 1440. E isso vai ter como resto 45. Ou seja, o arco de 1485 vai dar 4 voltas completas na circunferência e parar com a extremidade final exatamente na extremidade final do arco de 45 graus. Então, ele está exatamente aonde está o arco de 45 graus. Então, quer dizer que a tangente de 1485 graus é igual à tangente de 45 graus. Ok? E a gente acabou de ver que a tangente de 45 graus é igual a 1. Ó, calculadamente preciso. Então, a gente tem que a tangente de 1485 é igual à tangente de 45 graus, que é igual a 1. Ok? Simples. Para o próximo. Agora para o exemplo 3. Vamos calcular a tangente de 225 graus. Dá para ver aqui que 225 não deu uma volta completa. Então, a gente não pode encontrar um arco côngruo a 225. O que a gente pode fazer? A gente pode tentar encontrar um arco simétrico que a gente tenha os valores, certo? 225, ele está em qual quadrante? Deixa eu pegar uma circunferência aqui. 225, ele vai estar no terceiro quadrante, né? Porque ele é maior que 180 e ele é menor que 270. Então, ele vai estar no nosso terceiro quadrante, ele vai estar aqui. Como que a gente calcula arcos simétricos no terceiro quadrante? Eu coloquei no outro arquivo. Então, a gente vai calcular fazendo π mais x, certo? Onde x é o valor do simétrico dele no primeiro quadrante. Então, 225 é igual a 180 mais x. E a gente vai encontrar esse valor de x, que é o valor do simétrico dele no primeiro quadrante. Então, vamos lá. Então, como ele está no terceiro quadrante, ele vai ser igual a 225 graus. É exatamente igual a 180 mais x. E a gente vai obter o valor de x, ok? Então, é só a gente passar para lá, passar para cá, resolver a equaçãozinha de primeiro grau simples. Então, x é igual a 225 menos 180. O que eu fiz? Eu passei esse para esse lado e só troquei de lugar para o nosso x ficar no nosso lado direito. Ok? Então, fica do nosso lado esquerdo, tá? Então, vamos lá. 225 menos 180 graus é igual a 45. Olha, gente, 45 de novo. Fiz tudo calculado para ficar mais fácil. Então, vamos lá.
Então, o nosso simétrico de 225 é o ângulo de 45 graus. Então, o que a gente tem? Que o nosso ângulo de 225 está mais ou menos aqui, certo? Então, esse é o nosso ângulo de 225. Então, como a gente sabe o simétrico dele no primeiro quadrante, a gente sabe que, respeitando o sinal da tangente, a nossa tangente de 225 vai ser igual à tangente de 45, igual a gente fez para o seno e cosseno. Porém, como o nosso arco de 225 está no terceiro quadrante, ele vai ter o sinal positivo. Então, ele vai ter o mesmo sinal da tangente de 45. Então, a tangente de 225 é igual à tangente de 45, que é igual a 1. Ok? Então, a gente tem aqui tangente de 225 é igual a 1. Certo? Então, o que a gente fez aqui? Encontramos o simétrico de 225 que esteja no primeiro quadrante. Encontramos. Depois disso, a gente analisou o sinal da tangente em cada quadrante, no quadrante que ele estava. Depois disso, a gente apenas mudou o sinal, ajustou o sinal, porque a tangente dele vai ser igual à tangente do arco simétrico dele, certo? Sempre obedecendo o sinal. Então, vamos para um próximo. Calcule a tangente de 135. 135 a gente pode observar que é maior que 90 e menor do que 180. Então, 135 provavelmente não. Ele está no segundo quadrante, certo? Para arcos no segundo quadrante, a gente encontra o simétrico fazendo 180 menos o valor dele no primeiro quadrante. Então, 180 menos x, certo? Então, vamos lá. Então, 135, por estar no segundo quadrante, ele é obtido por 180 menos x. X sendo o valor do simétrico dele, que está no primeiro quadrante. Então, vamos lá. Vamos passar x para um lado, 135 para o outro. Então, x vai ficar positivo, 180 menos 135 está positivo aqui, ele vai passar negativo. E a gente tem que x é igual a 45 graus. 180 menos 135, 45 graus. Então, a gente já sabe que a tangente de 135 vai ser igual à tangente de 45 graus, obedecendo o sinal da tangente que está no segundo quadrante, porque 135 está no segundo quadrante. Então, 135 está mais ou menos aqui, certo? E a gente pode ver que no segundo quadrante, o valor da tangente é negativo, certo? Porque, ele vai ser projetado aqui para baixo. Então, ele vai ser projetado para a parte negativa do nosso eixo das tangentes. Então, tangente de 135 é igual a menos o valor da tangente de 45. A tangente de 45 é 1, e como ele está no segundo quadrante, o valor da tangente é negativo. Ou seja, tangente de 135 é igual a menos 1. Ok? Então, calculamos também o valor de um arco, a tangente de um arco que esteja no segundo quadrante. Então, o que não é surpresa, que vocês já devem ter imaginado, vamos calcular o valor de um arco que esteja no quarto quadrante. E vocês devem ter imaginado também que o nosso simétrico vai ser o arco de 45 graus, certo? Quando o arco está no quarto quadrante, a gente calcula ele a partir da formulinha de 2π menos x, sendo x o arco simétrico dele no primeiro quadrante, ok? E a gente sabe que 315 está no quarto quadrante, porque ele é maior que 270 e menor do que 360, tá? Então, o arco de 315 vai estar no quarto quadrante. Ou seja, ele é obtido da seguinte forma. 315 é igual a 360 menos x. X é um valor que a gente quer do simétrico dele do primeiro quadrante. Então, vamos lá. Mesma coisinha. X a gente passa para cá, trocando o nosso valor, nosso sinal. E o 315 para o outro lado também trocando o sinal. X igual a 360 menos 315. X igual a 45 graus. Sem novidades, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem que a tangente de 315 é igual ao sinal da tangente no quadrante de 315, a tangente de 45 graus. O que a gente sabe? Que o nosso arco de 315 está mais ou menos aqui, certo?
no quarto quadrante. Opa, no quarto quadrante. E a gente sabe que no quarto quadrante o valor da tangente é negativo. Então, a tangente de 315 vai ser o valor da tangente de 45, obedecendo um sinal negativo do quadrante em que 315 se situa, ok? Como a tangente de 45 graus é 1, o sinal correspondente à tangente no quarto quadrante é negativo. Então, a gente tem que a tangente de 315 é igual a menos 1. Certinho, pessoal? Fácil esse, né? Então, a gente pode calcular o valor de um arco com mais de uma volta, usando arcos côngruos, e valores de arcos simétricos, usando os seus valores simétricos do primeiro quadrante, certo? Então, vamos relembrar. Tangente é dada por essa razão, ok? A nossa representação geométrica da tangente é a nossa medida da nossa reta tangente no ponto de origem, ok? É a medidinha. É a medida com relação ao prolongamento da reta que passa pela origem e a extremidade final do arco, ok? E a gente pode ter arcos simétricos no quarto quadrante, no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Então, aqui, ó, do segundo, do terceiro e no quarto quadrante. Certinho, pessoal? Então, a gente viu agora uma explicação sobre a nossa tangente. Espero que vocês tenham entendido. Os exemplos que eu passei são muito parecidos com os exemplos que eu passei no arquivo que eu mandei para vocês, tá? E espero que tenha tirado algumas dúvidas. Qualquer coisa, estou à disposição. Até mais, pessoal. Beijo!